A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Estamos empenhados nesse projeto ao qual nós estamos fazendo gravações a respeito, mensagem a respeito dos homens da Bíblia. Eu gravando a respeito dos homens da Bíblia e a minha esposa, mulheres da Bíblia. E na manhã desse dia nós estaremos aqui falando a respeito de Judá. Judá era o quarto filho de Jacó com Leia. E baseado no texto de Gênesis, no capítulo 29, versículo 35, diz assim, E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. A história nos conta, a Bíblia nos conta a respeito de Jacó, e foi até a casa do seu tio Labão, e lá ele teve duas esposas, Leia e Raquel. E de Leia ele teve 6 filhos, o quarto sendo Judá. E a gente conhece várias partes da história, mas eu quero me ater na vida de Judá. Judá, como eu já falei, é o quarto filho de Jacó e Leia. Esse mesmo Judá, nós vemos em outra parte da história, quando eles se enfureceram com José, que era o irmão praticamente mais novo, que era filho de Raquel, e eles estavam no campo e eles venderam José, e Judá foi um dos que foi quem aconselhou aos irmãos de vender José para os ismaelitas que passavam em uma caravana. Judá, porque nós vamos nos ater à história somente de Judá, por isso que nós estamos trazendo essas partes, onde aparecem a história de Judá. Judá casa-se com Suá, uma mulher cananeia, e tem 3 filhos, Onã e Selá. Judá, ele como descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó. Como nós vemos, era uma linhagem e ele deveria casar-se com mulher dentro da sua linhagem. Era o que era aconselhado por Deus, era o que era mandado por Deus, para não se embaraçar com as coisas desse mundo. Mas ele não se atém a isso. Ele casa-se com uma mulher cananeia, que era das terras onde Abraão veio a morar. Ele saiu de Ur dos Caldeus, amando de Deus, o Senhor chamou ele e falou, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa é outra história que nós iremos estar falando quando estivermos falando a respeito de Abraão. Mas ele estava ali em Cananéia, e não era lícito para um judeu casar com uma mulher de uma outra tribo que não fosse da tribo de Israel, que seria mais tarde o nome do seu pai Jacó, seria chamado o povo de Israel. Mas ele casou com essa mulher cananeia, teve 3 filhos, Onã e Selá. E no meio dessa história tem uma outra história, porque era a lei dizia, que uma lei que vem depois até, mas era uma lei que já perseverava que quando um irmão mais velho, um filho, tivesse uma esposa e sua esposa viesse e o filho viesse a morrer, o próximo deveria casar com aquela mulher e assim sucessivamente até terminar. Como ele tinha 3 filhos,
veio, era mal aos olhos do Senhor, o Senhor matou, diz a palavra, aí a mulher se casou, a mulher de se casou com Onã, depois de Onã, aí Onã também fez o que era mal aos olhos do Senhor, veio também a morrer, e era para suceder, era para acontecer que era para aquela mulher ser dada, a Tamar, ser dada a Selá, que era o próximo filho. E não foi feito assim, ele quebrou a lei de Deus, né? Porque ele deveria dar Tamar para o seu filho Selá, e ele não fez como ordenava a lei. E a história conta que Tamar, ela se vestiu de prostituta para poder, né, quando Judá veio a ficar viúvo, ele ia lá, ele estava indo para os seus campos para produzir para pegar os seus produtos, e encontrou ela como uma prostituta e se deitou com ela e veio assim a engravidá-la. E ela voltou para sua casa, botou suas vestes de viuvez, e depois saiu a notícia de que ela estava grávida. E ele, mesmo com isso tudo, né, ele se embaraçou, porque aquela mulher, ela fez exatamente algo que viesse a prejudicá-lo mais na frente. Ele se embaraçou com as coisas dessa vida, né? Porque ela lhe pediu que ele desse um penhor, e o penhor ele pediu os seus pertences de honra, né? Ela pediu o selo, o lenço e o cajado, que era algo que honrava um homem naquela época. E ali, quando ele soube que ela tinha engravidado, ele condenou a morte através ela ser queimada, né? Porque era assim que se tratava o adultério. Quando era encontrada a mulher no adultério, mandava queimar, porque ela estava adulterando. E quando manda matar, ela pega aqueles pertences de honra que pertencia a ele, diz: de quem foi isso aqui, é com quem eu adulterei. Quando ele viu, ele teve um choque, né? Porque ele viu que aquilo pertencia a ele, que ela tinha usado uma artimanha, uma estratégia para enlaçá-lo, né? Que é muito fácil a gente condenar os outros quando a gente está errado, que a gente não reconhece os nossos erros, né? E ali ele querendo encobrir o seu erro, ele quis matar a mulher, mas condenando ela à morte, quando o erro estava nas suas atitudes, naquilo que ele tinha feito. Mas o interessante que eu acho, irmãos, na história de Judá, é que Judá, ele não, mesmo com todos esses erros que nós vemos, com todas as coisas erradas que ele cometeu, mas ele teve assim um carinho especial de Deus, né? Apesar dele ser o quarto filho de Jacó, que não era a descendência, não era para ser dele, era para ser de Rúben, que era o mais velho de todos, mas a primogenitura ficou com o nome dele, né? A gente vê que o nosso próprio Jesus veio da linhagem de Judá, que chama até Jesus como leão da tribo de Judá. Judá, ele teve uma descendência, né? A gente vê coisas lindas que Deus preparou na vida dele. Nós até falamos no texto anterior, quando nós estávamos falando sobre Boaz, nós falamos essa descendência dele, né? Desse incesto que ele teve com Tamar, nasceram-lhe 2 filhos, que veio a ser Pérez e Zerá. E de Pérez continuou a descendência, e veio Esrom, Rão, Aminadab, Naasson, Salmão, veio Boaz, Obed, Jessé, e veio o rei Davi, né? Então, quer dizer, nós vemos que é uma descendência que Deus já tinha preparado, mesmo em meio a tantos erros. O que é que nós aprendemos com isso? Nós não devemos errar. Como o apóstolo João, ele diz: filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, vós tendes um advogado, Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mesmo quando a gente comete pecado, que a gente erra, nós temos uma forma, né, de ganhar o perdão de Deus. E Judá,
ele sendo o quarto filho, ele veio a ter essa preeminência do nome dele aparecer. Através dele veio os grandes nomes, né, que a gente conhece. O autor da nossa salvação, Jesus Cristo, veio da tribo de Judá. Davi, que foi o maior rei, né, de Israel, de Judá, foi ele, né, que veio a ser dessa linhagem tão maravilhosa, veio a ser o nome de Judá. Então é um nome bem importante que Deus coloca. E Deus pode colocar o seu nome num patamar alto, se você for fiel a Ele. Tudo depende da vontade de Deus. Não é a minha, não é a sua, não é a nossa, é a vontade do Senhor, né? E o Senhor exalta quem Ele quer. E o Senhor exaltou Judá. Jacó, na hora que estava para abençoar os seus filhos, ele exaltou a Judá e disse que dele vinha nessa descendência, né? E veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eu quero falar. Essa é a mensagem desta manhã, né? Que você reflita a respeito desse homem, né? Que apesar dos seus erros de pecado, ele recebeu algo da parte de Deus para a glória do nome do Senhor. Judá. Então, amados, na manhã desse dia, essa é a minha mensagem. Se você tire, se você gostou, venha se inscrever no canal, venha dar o seu like, venha apertar o sininho para receber mais notificações, todas as mensagens que nós estivermos gravando, né, passando para os irmãos, que você venha compartilhar, que você aceite de todo o seu coração as mensagens que vêm do coração de Deus para o nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Amém.